Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Bom, vamos dar início, né? Da continuidade do livro, vamos continuar o capítulo 2, né? Que é justamente o contexto acadêmico da EJA. Bom, como modalidade de ensino, a educação de jovens e adultos vem sendo, né, ofertada pelos sistemas públicos municipais e estaduais e por instituições da iniciativa privada, ONGs, igrejas, empresas. Então, todo esse conjunto, né, de processos e práticas educacionais, formais e informais, elas compõem a oferta diversificada de educação para jovens e adultos, cobrindo, né, as lacunas deixadas pelo sistema de ensino regular. Então, pensar no papel, né, da EJA nos dias atuais implica, né, ir além da simples oferta dessa modalidade, seja pelos órgãos públicos, seja pelos movimentos sociais, seja pelas iniciativas privadas. Então é importante pensarmos, né, no contexto acadêmico em que essa discussão se insere. Então agora a gente vai saber, né, os encontros nacionais e internacionais da EJA. Então, hoje, no Brasil, contamos com a ação dos fóruns de EJA, né? Uma intensa militância em prol da educação de pessoas jovens e adultas. Olá, me chamo Érica Gomes e irei falar sobre o Fórum de EJA. O Fórum de EJA é responsável pela contabilidade do setor estadual do Distrito Federal em atividade. E qual é o objetivo? É assegurar que as necessidades de aprendizagem de todos os jovens e adultos sejam atendidas pelo acesso ao ensino de qualidade. Qual é a contribuição dos fóruns? Bom, os fóruns ainda são um espaço de compreensão da EJA como um movimento de lutas contínua pela educação. Você sabia que, apesar disso tudo, a educação de jovens e adultos no Brasil ainda não conseguiu eliminar o analfabetismo? Tudo isso porque os dados mostram que não há avanço nos últimos anos. Mas se temos tanto avanço em outras áreas, por que a taxa de analfabetismo é alta? Simples, vivemos em um mundo de diversas religiões que impede a alfabetização, pois não há necessidade para a vida. E o que a Unesco fala sobre isto? Bom, a Unesco considera que o conhecimento é essencial para que cada cidadão tenha participação num mundo em constante transformação. E quais são os setores responsáveis por esse EJA? Bom, são os setores do direito humano, o intergovernamentais e a Unesco. E quais as prioridades nesse módulo de alfabetização? Bom, a EJA entende que as prioridades são para as educações de mulheres, pessoas vulneráveis, povos indígenas e população rural. E o que o documento enfatiza? Que a alfabetização, no contexto da educação contínua, é essencial para a vida de cada um. Olá, iremos hoje debater sobre a EJA na universidade. A EJA na universidade, ela oferta tanto no ensino presencial como no ensino à distância, no modo IAD, com o objetivo principal de democratizar o ensino da rede pública no Brasil. Anteriormente, a EJA era conhecida como supletivo e hoje o programa é dividido em etapas, com a abrangência do ensino fundamental ao ensino médio, destinado aos alunos maiores de 18 anos que não completaram o ensino médio, que completa a educação básica no Brasil. Ao concluir essa etapa, o aluno também pode se preparar para realizar as provas de vestibular e as provas do Enem, para integrar em universidades, e o tempo médio de conclusão da EJA
dentro das universidades são de 18 meses. E a certificação da EJA era chamada também, alguns anos atrás, de exame supletivo. E agora a prova, eles avaliam a competência dos estudantes para a obtenção da certificação de conclusão do ensino fundamental ou ensino médio. Quem estudou por conta própria ou por outros programas que não têm ligação com a EJA, também pode se inscrever nos exames para conquistar os certificados. Então, é dessa forma que é trabalhado o AEJA, não só nas universidades, como em outros locais. Olá, me chamo Sabrina e hoje irei falar sobre EJA nas pesquisas. A educação tem como tarefa instrumentalizar criticamente seus indivíduos, construindo e compartilhando conhecimento. A produção de conhecimento científico, com rigor teórico e metodológico, é o que move as áreas de estudo, suscitando novos questionamentos e busca que confirmam ou refutam teses já formuladas. Assumindo a pesquisa em educação como uma ação de investigação minuciosa e sistemática, tem por objetivo avaliar a realidade educacional no sentido de conhecê-la, compreendê-la, atualizá-la em suas ações de ensino em diferentes contextos e áreas, verificando assim que o número de pesquisas que tematizam a EJA ainda é pequena, embora se exista algum crescimento nos últimos anos. São poucas as instituições que possuem alguma ação voltada para a EJA. Uma pesquisa bibliográfica feita pela organização não governamental Ação Educativa, entre as suas considerações finais de pesquisa, diz respeito à necessidade de uma criação de um Sistema Nacional de Controle de Dados e Informações sobre o aluno que frequenta a sala de aula. Inúmeras pesquisas vêm sendo compreendidas com o intuito de conhecer, compreender e vivenciar a EJA. Interesse também em mapear as ações e políticas públicas desenvolvidas nessa modalidade de ensino. Podemos destacar ainda que o perfil do educador da EJA e sua formação ainda estão em construção. Olá! O assunto mais comentado de hoje do nosso podcast é: o que é GT18? GT18 é uma associação nacional de pós-graduação pesquisada em educação, e essa associação ela foi fundada em 1976, que reúne o programa de pós-graduação em educação, bem como os estudos e docentes e pesquisadores da área. E com isso, esse programa, eles não tinham lucros, eles buscavam promover um desenvolvimento no ensino de pós-graduação, dentro da pesquisa, como participação das comunidades acadêmicas e científicas, com uma formulação do desenvolvimento da política educacional do país. E com isso, as suas ações são organizadas no sentido de fortalecer o desenvolvimento cultural, considerando a participação democrática e a liberação e a justificação do social. A EJA no sistema educacional brasileiro. Bom, para compreender o lugar que o EJA ocupa no Sistema Nacional de Educação, implica em reconhecer que questões relacionadas à gestão, a recursos, devem ser discutidos para ir em busca de solucionar os desafios e as necessidades que integram essa modalidade de ensino, onde o maior desafio está em rever os modelos administrativos e pedagógicos utilizados, que podem não contemplar a diversidade dos sujeitos do EJA. É preciso pensar em estratégias de acesso, permanência e qualidade para o EJA. Devem ser reconhecidas as especificidades e necessidades dos estudantes da EJA, na construção de conhecimentos que possam efetivamente auxiliá-los. A EJA na legislação educacional brasileira. Então,
foi aí o processo pelos caminhos legais dessa modalidade e foi aí iniciado com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB, número 5.692, foi promulgada em 11 de agosto de 1971, que então aí dedicou pela primeira vez um capítulo aí ao atendimento, né, das pessoas jovens e adultas, mesmo não ampliando o, o dever, né, o Estado em relação a essa oferta da educação para todos, foi então aí limitado, né, um ensino público e gratuito para faixas etárias de 7 a 14 anos. Então, essa lei ela foi então, ela reconheceu, né, o direito de todo cidadão. Então, através desse ensino, ou seja, o supletivo, teve então aí as suas metas, e essas metas elas foram definidas no artigo 24, e elas estabeleciam suprir, né, a escolarização regular para os adolescentes e adultos que não tinham aí seguido, né, ou concluído na idade própria. Também era proporcionar, mediante, no caso, a repetida volta à escola, o estudo aí de aperfeiçoamento ou atualização para aqueles que tivessem seguido, ou então até mesmo o ensino regular ou em parte. Então, após aí essa promulgação dessa lei, o MEC ele instituiu um grupo de trabalho, né, para construir as diretrizes para o funcionamento do ensino supletivo, que, de acordo com, né, Soares 1995, resultou aí em dois documentos distintos. E o primeiro procurava, então, estabelecer as bases doutrinárias, resultando no processo 699/72 do relato de Valmir Chagas, que conceituou, né, a estrutura, o ensino supletivo, que foi aí preconizado na lei. E o segundo que tratou, né, da política e das linhas de ações. Então, predominantemente, por meio do ensino em instituições próprias e integrantes da Organização da Educação Nacional, para garantir aí, então, essa educação básica, né, para todos, não teriam acesso, né, na idade apropriada, ou aos que não tiveram a oportunidade de concluir, né? Então, foi essencial aí a prioridade, era o que? A alfabetização, né, de jovens e adultos, que foi aí definida por Paulo Freire, e o que tem sido feito, né, para essa legislação brasileira, né, foi o que continua sendo, né, construir mecanismo de controle e acompanhamento, né, dessas prescrições legais, e oferecer também aí efetivamente as condições materiais e pessoal, né, para que elas se cumpram. Então, seja no âmbito local, nos municípios, ou até mesmo no âmbito nacional.